Ok, vamos fazer a leitura, no primeiro momento, do verso 1 até o verso 11. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Chegaram lá? Se os irmãos quiserem ficar de pé para a nossa leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começando a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Senhor, a simples leitura da Tua Palavra já representa para nós um grande privilégio, Senhor, uma grande bênção, podermos ouvi-la em nossa língua, podermos compreender o que ela diz. Obrigado por esta bondade do Senhor em permitir que mais uma vez pudéssemos nos reunir aqui para ouvir a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, que o Teu Espírito venha nos inspirar, de tal maneira que nós possamos falar e ouvir conforme os Teus propósitos para nós nessa noite. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mas o Evangelho de Lucas é basicamente continuado aqui no livro de Atos. Todos os comentaristas entendem que esse livro foi escrito como uma espécie de segundo volume, digamos assim, onde Lucas vai contar a história da igreja e como o Espírito Santo, o mesmo Espírito que agiu na vida de Jesus durante todo o processo da sua vida neste mundo, da sua chegada, da concepção miraculosa por Maria, e de toda a narrativa de Lucas é muito, o tempo todo marcada e pontuada pela ação do Espírito Santo na vida de Jesus. E agora Lucas vai falar sobre o que o Espírito fez na vida da igreja e por meio da igreja. E nós temos aqui vários ciclos narrativos, e na primeira parte, a partir do capítulo 1 até o capítulo 2, ele mostra basicamente como a igreja foi formada, né? E nós sabemos que a base da formação da igreja foi, efetivamente, a descida do Espírito Santo, que estabeleceu ali os fundamentos da igreja do Senhor,
E, num primeiro momento, depois da primeira pregação de Pedro, aquele grupo de 100 e poucas pessoas que orava no templo, esperando a promessa do Senhor, rapidamente se transformou em milhares de pessoas, como resultado da bênção de Deus por meio da pregação da palavra. Agora, nós entramos no capítulo 3, quando um novo ciclo narrativo começa, e Lucas aqui vai falar sobre a vida dos apóstolos, especialmente Pedro e João, mostrando como o Espírito Santo também agiu através das vidas deles, operando milagres e sinais, e como a palavra do Senhor cresceu e também cresceu o número daqueles que acolheram a pregação da palavra. E nesse contexto nós encontramos esse evento miraculoso, extraordinário, que foi a cura de um coxo que mendigava a porta do templo em Jerusalém. É certo que todos nós já ouvimos muitas vezes a leitura desse texto e certamente já ouvimos muitas pregações a esse respeito, mas nessa noite creio que o Senhor tem ainda uma palavra para nós nesse sentido. Nós temos vivido tempos de muita propaganda na igreja. A igreja hoje basicamente vive do que a mídia produz. Então existe toda uma propaganda, existe todo uma espécie de esforço midiático para nos fazer acreditar que os milagres ainda continuam acontecendo com profusão, como aconteciam naquela época. E entre continuismo e cessacionismo, nós temos que ter sensatez, não é? Não podemos acreditar e não podemos enxergar isso dentro da própria Escritura e do propósito de Deus, que os milagres continuam acontecendo na mesma proporção e da mesma forma como ocorriam naquela época, mas também não podemos negar que os milagres continuam acontecendo, porque Deus não mudou. Cristo continua sendo o mesmo. E onde houver propósito de Deus, aí pode haver um milagre, certamente. Pode haver curas, sinais e maravilhas, porque o Senhor continua o mesmo Deus, de ontem, de hoje, o será eternamente. Então, nós vemos aqui um momento em que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E embora Pedro e João não estivessem mais cumprindo todas as exigências da sua antiga religião, do judaísmo, mesmo em Cristo, eles ainda mantinham uma certa disciplina, especialmente em relação à oração, e eles observavam os momentos de oração que guardavam há muito tempo, e nesse momento aqui da oração das 3 horas, eles estavam se dirigindo ao templo para orar, para falar com Deus. E nesse momento, no mesmo tempo em que eles estavam chegando no templo, também vinha chegando um homem que era levado todos os dias para pedir esmolas ali à porta do templo. Então nós temos aqui o encontro de algumas rotinas, né? A rotina de Pedro e João, de irem ao templo para orar às 3 horas da tarde, como eles comumente faziam, e a rotina daqueles que levavam esse mendicante à porta do templo para pedir esmolas. Então, o Senhor faz com que essas duas rotinas se encontrem, porque nesse momento ele tem um propósito a cumprir aqui. E quando esse homem vê que Pedro e João estão chegando, entrando no templo, ele então pede a eles que lhe dê uma esmola, que lhe deem uma esmola. E é interessante como essa relação de estar diante de uma situação de necessidade, como isso, em muitos momentos, é algo que traz de incômodo para a gente, desconforto, né? E nós vivemos num país onde, em todos os sinais que você para, tem alguém vendendo alguma coisa, pedindo alguma coisa. E essa rotina
que nós observamos, essa coisa de o tempo todo ter alguém pedindo, batendo a nossa porta, pedindo alguma coisa, muitas vezes nos torna insensíveis à necessidade real das pessoas. E se nós vivemos num país onde tudo se torna golpe, né, e a gente sabe que infelizmente acontece, nós também temos que tomar cuidado para não nos tornarmos insensíveis às necessidades das pessoas. E Pedro e João não foram insensíveis às necessidades desse homem, eles pararam, deram atenção a ele. E quando Pedro olha para esse homem, juntamente com João, ele diz: olhe para nós. No sentido de que eles não tinham nada de si mesmos para oferecer, e Pedro quer mostrar isso: olhe para nós. E o texto diz que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Bom, se ele disse, olhe para nós, é porque vai sair alguma coisa aí desse bolso, né? Mas não era bem isso que Pedro tinha em mente. Quando ele disse, olhe para nós, a intenção era mostrar que de si mesmos eles não tinham nada a oferecer. Então Pedro diz no verso 5, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E é interessante que quando nós olhamos as narrativas dos evangelhos que falam sobre as duas missões, né, a primeira nos evangelhos sinóticos e a segunda só em Lucas, nós vemos que Jesus deu a orientação para os discípulos para que eles não levassem nada consigo, para que eles pudessem contar com a hospitalidade de pessoas que iriam abrigá-los e suprir as suas necessidades. E, de fato, esses homens, eles andavam despojados de bens e viviam dentro daquilo que a gente pode chamar de pela fé, literalmente. Então, eles chegam aqui no templo, diante dessa situação, sem ter nada para oferecer, em parte. Mas, por outro lado, eles tinham a melhor coisa para oferecer. Eles tinham aquilo que de melhor a igreja pode oferecer ao mundo, que é o próprio Jesus, o Cristo, o Nazareno. E é interessante que o nome de Jesus, né, que Pedro coloca aqui, ele coloca Jesus Cristo Nazareno. E se a gente parar para pensar nisso, nós vamos ver que, do ponto de vista humano, não tem nada atrativo nesse nome. Porque Jesus foi anunciado lá, quando ele nasceu como Salvador do mundo, mas até o presente momento ele se assemelhava mais aos que sofrem neste mundo. O escárnio, a zombaria, o desprezo. O Cristo, o Messias, fala também da sua condição de alguém que veio ao mundo para se entregar, para morrer em favor de muitos. E o título Nazareno, então, nem se fala, que sofreu a zombaria de muitos, Natanael e dos judeus, né? E até havia a pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então, é esse Jesus que Pedro apresenta. E Pedro diz, em nome desse Jesus, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começando a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Imagine a cena. Uma pessoa que você conheceu há muitos anos, pedindo esmolas. Você sabe que essa pessoa está ali há muito tempo. Um pouquinho mais à frente, o texto vai dizer que o homem sobre quem esse milagre foi operado tinha 40 anos. Já era uma pessoa com bastante idade, né? E já era muito bem conhecido. Então, imagine a cena de agora essa pessoa simplesmente se levantar e sair andando, e não apenas andando, mas pulando, saltando dentro do templo junto com os apóstolos. E o texto de Lucas é interessante porque ele mostra que
ele enfatiza bem a cura numa sequência curta aqui de 7 movimentos. Ele fala que ele ficou de pé, depois ele se firmou, ele deu um salto, começou a andar, entrou no templo pulando, o povo viu andando e todos reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola à entrada do templo. Ou seja, de fato, não podia haver contestação para essa cura. E por que isso é importante? Porque mais à frente isso vai ser dito quando os 2 apóstolos, Pedro e João, serão levados diante do Sinédrio, e o Sinédrio reconhece que a cura não pode ser negada. Houve testemunhos, muitas pessoas viram. Então, o texto diz no verso 9 que todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. E enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então esse era um momento crucial, porque todos os olhos estavam diretamente voltados para Pedro e João. E agora era um momento onde eles poderiam se consagrar. Mas Pedro, percebendo o perigo da situação, ele viu nisso um grande risco e ele então começa de imediato a falar ao povo a respeito do que havia acontecido e do porquê o que aconteceu. E no verso 12, o texto diz que ele viu isso, dirigiu-se ao povo e disse: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? A gente não está muito longe aqui do período em que Jesus esteve com os discípulos. O testemunho dos feitos de Jesus já era bem conhecido aqui, do povo de Israel, o povo judeu. Então, a admiração de Pedro pela admiração das pessoas tem justamente esse sentido. Ele diz: por que vocês estão admirados e olhando para nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos feito esse homem andar? Não fomos nós. Não tem a ver com a gente. Não foi o nosso poder, não foi a nossa capacidade, não foram os nossos dons. Então, ele, a partir dessa palavra de advertência e de alerta, ele começa a pregar. E no verso 13 ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo homem fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Meus irmãos, Pedro fala tanta coisa aqui que daria para a gente ficar uma semana pensando nas coisas que ele diz. Tem muita informação aqui, mas vamos tentar extrair o que é mais importante dentro dos nossos propósitos aqui, na perspectiva do nosso texto. Primeiro, Pedro, ele faz uma associação da pessoa de Jesus com a antiga aliança. Ele vai evocar aqui
os patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Ou seja, a primeira coisa que Pedro faz é conectar a pessoa de Cristo com a antiga aliança, para mostrar que a vida de Jesus e a sua vinda a este mundo vem em continuidade a esse propósito divino que começou com o chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e depois, por meio de todas as promessas e de tudo aquilo que foi anunciado dentro da perspectiva da aliança, Jesus vem agora celebrar uma nova aliança. E então Pedro mostra aqui que esse mesmo Deus que se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó, o Deus dos antepassados, esse Deus glorificou o seu santo servo Jesus por meio da ressurreição dos mortos. E ele fez isso para mostrar que Jesus era o servo aprovado, aquele a quem Deus chamou para cumprir os seus propósitos neste mundo. E quando Pedro fala aqui do nome de Jesus, ele coloca vários nomes aqui para Jesus, né? O servo, ele coloca o autor da vida, o santo, o justo. Se você observar aí, você vai ver que todos esses nomes estão com letra maiúscula, mostrando que são nomes relacionados à pessoa de Jesus, são os nomes que formam esse nome que está acima de todo nome, por meio do qual este homem havia recebido a cura. Então, Pedro, ele ao mesmo tempo, em segundo lugar, ele relembra aos judeus, aos israelitas, aos seus compatriotas, que eles haviam jogado fora uma grande oportunidade de receber a Jesus como seu Messias. Pelo contrário, eles o negaram e o mataram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que Pedro diz, nós somos testemunhas. E é pela fé no nome desse Jesus, o mesmo que vocês mataram, mas a quem Deus ressuscitou, que Deus fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim. E então Pedro especifica, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Você percebe como Pedro tira todos os suportes que poderiam ser considerados aqui para que alguém pudesse entender que o homem recebeu a cura porque teve uma grande fé, ou o homem recebeu a cura porque Pedro e João tinham algum poder. Não há nada que não tenha vindo de Jesus. A própria fé que o homem teve para receber a cura, Pedro diz que ela vem por meio de Jesus, ou seja, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então essa cura, esse milagre, esse prodígio, ocorreu por um propósito. Você se lembra que nós dissemos no começo, que sempre que Deus tiver um propósito, sim, Ele pode realizar um prodígio, um sinal, uma cura, um milagre, Ele pode realizar, desde que Ele tenha um propósito. Então, irmãos, nós cremos que os milagres continuam acontecendo, mas nós também entendemos que eles sempre acontecem dentro de um propósito maior de Deus. E o grande propósito que Deus tem nos milagres é, primeiro, glorificar o nome do seu Filho. Glorificar o seu nome. Despertar em nós a fé. Mas o objetivo principal não é que nós nos tornemos crédulos no poder que Deus tem para realizar milagres, mas crédulos no poder que Deus tem para mudar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas, porque o que Pedro está fazendo aqui é exatamente isso, ele está usando o evento do milagre para mostrar às pessoas que Deus tem um plano salvífico, redentivo, que vai muito além do milagre em si, e é sobre esse plano que Deus está, nesse momento, atuando aqui para mostrar, por meio
deste sinal que foi operado na vida desse homem. Então, meus irmãos, não se trata de ficar preso no culto aos milagres, na busca constante por soluções imediatas, ao mesmo tempo em que nós desprezamos aquilo que é essencial para nós, que é a nossa salvação, que é a transformação das nossas vidas. Porque veja, como sempre enfatizo aqui, no capítulo 11 de João, Lázaro foi ressuscitado. Mas no capítulo 12, o texto diz que as autoridades estão lá tramando como matar Jesus e matar Lázaro. Então Lázaro foi ressuscitado, mas ele não se tornou imortal. Ele continuou sujeito a morrer. E tudo que nós recebermos de Deus nessa vida, seja milagre, seja riqueza, seja qualquer coisa, tudo isso, meus irmãos, é provisório, é passageiro, é breve. E nós precisamos buscar, então, aquela bênção que não perece, aquela vida que não se desvanece, como nós falamos hoje pela manhã, é o tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, que o ladrão não rouba, é o tesouro que está reservado para nós diante de Deus. Então, você que sofre, que luta com dificuldades em relação à questão da saúde, continue orando, continue pedindo, continue batendo, continue buscando a porta do Senhor, porque se houver um propósito, Deus pode te curar. No tempo dele, do modo como ele determinar que isso aconteça, ele fará. Mas entenda que a bênção mais importante que você precisava receber, você já recebeu. Você é filho de Deus. Você faz parte dessa aliança que foi celebrada em Cristo Jesus. E ele foi glorificado por Deus e Pai, nosso Deus e Pai. E com isso nós recebemos a graça de com ele podermos ser levados à presença de Deus e as nossas orações sejam levadas diante de Deus e ele possa ouvi-las e atendê-las de acordo com o seu plano para a vida de cada um de nós. Então Pedro segue no verso 19, dizendo, portanto, e agora vem uma conclusão, né? Depois que ele mostra que a morte e a ressurreição, tudo o que aconteceu com Cristo estava como parte de um plano maior do nosso Deus. E aí ele diz, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Preste atenção no que Pedro está fazendo. Ele poderia dizer, portanto, meus irmãos, venham todos os enfermos, vamos curar a todos, porque Jesus está curando nessa noite, venham todos. Não, o convite dele não é para receber a solução dos problemas imediatos, mas é para receber a solução definitiva dos nossos problemas. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, o plano de Deus continua. O seu filho veio ao mundo, ele viveu aqui conforme os propósitos de Deus, ele morreu aqui conforme os propósitos de Deus, ele foi ressuscitado conforme os propósitos de Deus, ele subiu ao céu para cumprir o plano de Deus e ele voltará para consumar os propósitos de Deus. Mas ele será retido até o tempo determinado. E nesse tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda, estamos nós, a igreja do Senhor. Já recebemos a vida eterna, mas ainda não plenamente. Já estamos selados, marcados para a salvação pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda diariamente em nossas lutas e aflições, mas ainda somos sujeitos a dores, angústias, frustrações, problemas.
lutas intensas. A diferença, irmãos, na forma como nós sofremos, na forma como o mundo lá fora sofre, é que até nos nossos sofrimentos Deus encontra utilidade. Porque os nossos sofrimentos são usados por Deus para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Então, Pedro está convidando, venham, arrependam-se, convertam-se, para que os seus pecados sejam cancelados. Ele não falou que os seus pecados sejam encobertos, ele não disse que os seus pecados sejam rabiscados, ele disse cancelados. Não é? E nós nos lembramos daquela palavra de Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, quando ele diz que o escrito de dívida que pesava contra nós, o Senhor o cancelou totalmente, encravando na cruz. Então, os nossos pecados foram cancelados, meus irmãos. Essa é a grande bênção. Essa é a boa notícia, é a grande notícia que nós temos para dar ao mundo. Por isso, nós dissemos no começo, Cristo é o que de melhor nós podemos oferecer a este mundo. O nome de Jesus é a grande notícia que nós temos para dar a esta geração que está se perdendo como aquela dos dias de Pedro. E então ele continua, novamente fazendo aqui uma conexão com as promessas antigas, versículo 22, porque Moisés disse, Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Então agora a coisa se complica um pouco, porque nós percebemos, no domingo passado pela manhã, nós falamos sobre o Salmo 2, né? Não sei se você se lembra, mas nós falamos que Deus trouxe um rei a este mundo. E esse rei veio a este mundo com uma função salvífica e redentiva. Mas ele também veio com a determinação de punir aqueles que querem sacudir de si o jugo do Senhor, o jugo da autoridade de Deus. Então, ele veio com uma espada que pode curar e também pode destruir, que pode salvar e também pode condenar. Veja que a promessa já estava contida nas palavras de Moisés: quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E a gente tem uma visão aqui, evidentemente, grave, não é? Quando você ouve a palavra extermínio, você não pensa em nada de bom, é claro. Mas, meus irmãos, isso tem a ver com as decisões que nós tomamos diante daquilo que Deus oferece para nós. Porque quando nós nos colocamos numa rota de colisão com a palavra de Deus, quando nós rejeitamos o chamado desse rei para nos submetermos a ele, de imediato nós nos colocamos nessa condição de alijados do reino, separados dele. Nós ficamos do lado de fora da porta. Então, não existe aqui terceira via, não existe meio termo, como o próprio Senhor Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, sim, este é um reino de graça, amor e misericórdia, mas também é um reino de justiça. Um reino de uma verdade firme, de uma verdade que pode condenar, assim como pode salvar. E Pedro, então, segue aqui, falando agora que todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Parece que Pedro lia a Bíblia, né, irmãos? Veja você como é importante a gente conhecer a palavra do Senhor, irmãos.
Você que começa o plano de leitura bíblica em janeiro, todo animado, e quando chega ali em abril ou maio, você já está meio que desistindo e tal, não é? Mas aí lá no Your Vision tem aquele recurso, né? Você pode dar aquele clique lá e você volta e ele te dá uma nova oportunidade, você começa de novo, mas aí você vai desanimando outra vez. Meus irmãos, esse livro aqui não é um livro de consulta, é uma regra de vida. E para que nós possamos viver uma vida abençoada como queremos, para que nós vivamos uma vida de comunhão com Deus como devemos, para que nós possamos ter convicção naquilo que cremos, como precisamos, só tem uma solução. Precisamos conhecer o que essa palavra diz, o que esse livro diz. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração onde tudo se volta para recursos digitais e tecnológicos, e a leitura, muitas vezes, feita nesses termos, ela não traz para nós a riqueza de um livro físico nas mãos. Não é? Eu gostaria de lançar esse desafio para você. Você voltasse a ler a sua Bíblia no papel, assim, porque você vai encontrar vários benefícios. Não vamos falar deles hoje, porque não é o caso, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Imagine você se Pedro fosse aquele discípulo, mais ou menos, que não era dado a ler a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, a se inteirar, a ouvir a exposição da palavra. É interessante que eles tinham o hábito de ir ao templo para orar, olha só. Eles poderiam dizer, não precisamos de igreja, porque o poder vinha sobre eles, irmãos, com tudo. Os apóstolos chamados de Jesus, mas eles tinham o hábito de ir ao templo para orar, em comunhão. O capítulo 4 de Lucas, ele começa dizendo que Jesus foi à sinagoga como era o seu costume. Jesus também ia à igreja. Olha só, irmãos. Mas hoje, existem pessoas que são tão espirituais, mas tão espirituais, que elas não precisam de igreja. Não precisam de comunhão, elas podem fazer tudo sozinhas. Então, elas ficam em casa. Elas não querem comunhão, elas não querem a igreja. Mas se você fizer essa leitura atentamente, você vai ver que tudo aqui acontece no contexto da comunhão, da igreja. O finalzinho do capítulo 2 vai falar exatamente dessas marcas da igreja primitiva. Perseverança na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Havia graça, havia amor, havia partilha, havia comunhão, havia milagres nessa igreja. E esse contexto segue, mas a palavra de Deus é sempre a palavra de direção que vai trazer um rumo para tudo o que acontece, para nos fazer entender, irmãos, que tudo o que acontece nas nossas vidas, em todas essas coisas, como Paulo diz, de fato Deus age para o nosso bem. Então, ele diz, versículo 25, vocês são os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, você percebe como ele fecha da mesma forma que ele começou? Ele começou falando sobre a aliança de Deus com Abraão. Ele apresenta a Cristo como o elo entre Abraão e a igreja. Na carta aos Gálatas, ele vai mostrar que descendentes de Abraão são todos aqueles que estão em Cristo, espiritualmente, é claro. E ele termina falando exatamente o que ele começou falando. Ou seja, Cristo é esse descendente de Abraão, na vida do qual se cumprem as promessas que Deus fez ao velho patriarca.
E versículo 26, então ele conclui dizendo: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então é a palavra final de Pedro. Sabe para que serve o milagre? Para que a gente se converta. É um sinal que Deus dá para despertar em nós a atenção. Ele está dizendo: olha para mim, como Pedro disse com João para esse coxo. Deus está dizendo: olha para mim, eu tenho algo para dizer a você. Você precisa ouvir. Então, irmãos, veja você que é muito mais do que milagre. É muito mais do que a cura de um coxo. É muito mais do que um sinal, do que um prodígio maravilhoso. E se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver que isso aqui tem um desdobramento enorme. Vai até lá na frente. A cura desse homem deu oportunidade a Pedro e João de pregar até para o próprio Sinédrio. Mas os caras tinham o coração duro, eles não se convertem não. Mas o testemunho foi dado diante deles. Então, que Deus possa trazer aos nossos corações a compreensão, irmãos, de todas essas coisas. Eu gostaria de fazer aqui algumas poucas aplicações para nós orarmos. A primeira aplicação tem a ver com a questão da nossa disciplina de oração. Nós precisamos nos dedicar, irmãos, a uma vida de oração. Oração não é coisa de monge, não é coisa de pastor e bispo, oração é coisa de crente. Todo cristão precisa se voltar para a oração. É muito cômodo a gente dizer que nós não vemos muitos milagres hoje, porque os milagres se encerraram na época de Jesus, então vamos ser sensacionistas. Mas, na verdade, nós vemos poucos milagres hoje porque nós oramos pouco, porque nós temos pouca comunhão com Deus, e porque nós não nos abrimos para que Deus nos use como canais da sua vontade, do seu propósito. Quem sabe, sim, por meio da operação de um milagre, o Senhor possa abrir para nós uma porta à pregação do Evangelho, onde muitas pessoas virão a conhecer o Senhor. Mas Deus se importa conosco. O milagre não é só o meio de levar o conhecimento de Cristo, é também uma forma de Deus mostrar a sua compaixão, irmãos. Porque Deus se compadece de nós, Ele nos ama e Ele tem prazer em nos fazer bem. Mas nós precisamos voltar a orar. Veja que esse milagre acontece num contexto de oração que era rotineiro. Não foi um momento em que Pedro e João foram para o templo pedir a Deus que fizesse milagres. E eles foram simplesmente fazer o que eles sempre faziam, que era orar em comunhão. E sempre, no contexto da oração e da comunhão, Deus pode operar sinais e maravilhas, porque Ele é Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que nós devemos continuar a crer. Que nós precisamos seguir crendo que Deus ainda é o mesmo, que Ele pode sim operar sinais e maravilhas, que Ele pode curar, que Ele pode mudar a nossa circunstância difícil, impossível para nós, porque Ele é Deus, mas Ele precisa encontrar em nós também o coração aberto para receber aquilo que Ele pode ter para nos entregar. E a oração é essa porta que se abre para receber aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Então, eu não quero aqui, de forma alguma, irmãos, dizer que o milagre não é importante, que a cura não é importante. Se fosse assim, nós não teríamos culto de oração às terças-feiras pela manhã, não teríamos culto de oração às quintas-feiras à noite, não oraríamos pelos enfermos e não veríamos milagres como nós já cansamos de ver aqui na igreja. Não cansamos não, Senhor, perdoe. Ô Senhor, tem misericórdia. Não cansamos.
Precisamos ver muito mais. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, Deus sempre tem muito mais do que um simples milagre na nossa vida. O milagre em si é algo estupendo, é extraordinário. As pessoas ficaram maravilhadas. Mas eu fico imaginando como elas ficaram mais maravilhadas depois de tudo que Pedro falou a partir do milagre. Então, talvez a oportunidade que Deus está nos dando por meio de uma enfermidade, de uma luta pela qual a gente passa, é justamente a oportunidade necessária para que Ele nos leve para mais perto dEle, para que nós nos acheguemos mais, para que nós nos aproximemos mais do Senhor. As lutas, muitas vezes, trazem abatimento à nossa alma, e é por isso que nós não podemos enfrentá-las sozinhos, nós precisamos uns dos outros, precisamos da comunhão, precisamos estar juntos, ligados, conectados, precisamos orar uns pelos outros, chorar juntos, nos alegrar juntos, porque é na comunhão também que Deus revela a sua bênção, não é isso que o Salmo 133 vai dizer? Então, que nós também possamos manter o hábito, e o bom hábito, de comungar, de andarmos juntos, de orarmos juntos, de buscarmos juntos ao Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, que nós também possamos, na nossa vida de oração, pedir ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver a grandeza, a abrangência e o poder daquilo que Ele já tem feito em nossas vidas por meio de Cristo. Veja, tudo que aconteceu aqui, num primeiro momento, no capítulo 3, no início, aí, na cura desse coxo, no primeiro momento, só esse coxo foi beneficiado, no primeiro momento. Mas a partir do momento em que Pedro começou a pregar, todos os presentes, todos os que o ouviram, perceberam que, na verdade, todos eles já haviam sido alcançados pela bênção de Deus. Todos eles já haviam sido alcançados pela graça e pelo amor de Deus, porque para todos eles a porta da salvação se abriu. Então, se Deus não cura todos os seus escolhidos, do ponto de vista do tempo e do espaço, da nossa vida terrena, Ele salva todos eles. E Ele dá a todos eles, traz aos seus corações a certeza da vida eterna, que é a bênção que não será tirada de nós. Então, veja, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo, um homem que orou a Deus por 3 vezes para que o Senhor tirasse da sua vida um espinho, não sabemos do que se tratava, mas era algo que trazia aflição e angústia à sua alma. O Senhor disse não. Mas no capítulo 8, ele vai ali expressar toda a sua confiança de que mesmo o espinho na carne, Deus pode agir por meio dele para o nosso bem. E o que Deus está fazendo nas nossas vidas é nos levar a nos conformar à imagem do seu Filho. E esse é o grande propósito, irmãos. E muitas vezes os sofrimentos têm essa função, têm esse fim, de nos moldar, de lapidar a nossa vida. Mas Paulo diz que nem o sofrimento, nem a angústia, nem a tristeza, nem o abatimento, nem a escassez, nem a própria morte pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a certeza e a convicção que deve ser mantida em nossos corações, independente do que for, curados ou não, vendo milagres ou não, vendo solução ou não, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor,
e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, ó Deus. Tu és grande, Senhor, não há Deus como tu, Pai amado. Bendito seja o nome do Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais puro, nome mais santo, nome bendito, é o nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é imutável, que o Senhor permanece o mesmo que operou na vida daquele coxo, na porta do templo. Ó Deus, ali no primeiro século, e através desse milagre, o Senhor revelou a graça salvadora que há em Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor ainda pode operar milagres no dia de hoje, quem sabe na noite de hoje. Pai amado, necessidades nós temos, e nós as apresentamos diante de Ti, Senhor, crendo e esperando na Tua misericórdia. Continuamos pedindo o Teu milagre sobre as vidas de irmãos, pelos quais temos clamado, Senhor, aqui regularmente, Pai, e sabemos que o Senhor pode mudar a sorte de cada um deles, porque não há falta de poder em Tuas mãos, Senhor. Então, ó Deus, que haja propósitos em Ti, ó Pai, de alcançar esses nossos amados, e levar, Senhor, a cada um deles a bênção do milagre, a transformação da sua condição, que eles possam encontrar em Ti, ó Deus, a transformação do cenário de dor, de luta, ó Deus, de tribulação, Pai, de angústia, de sofrimento em que estão vivendo nesse momento. Nessa hora, nós elevamos os nossos pensamentos aos nossos entes queridos, as pessoas que amamos, que estão sofrendo. Nós pedimos, Senhor, opera com o Teu poder ali, faz o Teu milagre, muda, Senhor, a sorte da vida do Teu filho, da Tua filha. Ó Pai, traz uma palavra de poder e autoridade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor alcance cada um desses corações e faça, Senhor, mudanças para que haja saúde, para que haja cura, para que haja renovo, na fé, na esperança, no amor por Ti, Senhor. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos leve de volta a uma vida disciplinada na oração, para que nós tenhamos comunhão contigo a cada dia, Senhor, e esse é o grande propósito da vida de oração, Pai amado, ter uma comunhão profunda, renovada contigo a cada dia, Senhor, porque independente de sinais e soluções, ó Deus, e poderes e milagres ou maravilhas, muito melhor do que tudo, Senhor, é ter o próprio Cristo nas nossas vidas, na nossa comunhão, presente, Senhor, conosco todos os dias, quando nós podemos perceber que Ele está junto de nós, por meio do Seu Espírito que habita em nosso interior. Ó Senhor, desperta em nós este prazer, esta alegria, esse amor pela oração,
a oração devocional cotidiana, a oração comunitária junto com o teu povo, Senhor, onde nós somos fortalecidos na comunhão, encorajados, amparados e consolados. Ó Senhor, leva-nos também de volta a este lugar de oração. Pedimos ao Senhor que o Senhor também desperte em nós, ó Deus, um novo apreço pela tua palavra, um novo desejo, Pai, por conhecer as Escrituras e ver ali, Senhor, este grande plano que está sendo, ó Pai, desenvolvido na história desde o princípio das eras. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, o Senhor desenvolveu ali, ó Pai, o teu plano que era desde a eternidade, o Senhor o pôs em prática para que os teus eleitos, os teus escolhidos sejam salvos, ó Deus, da perdição e do mal, ó Deus, que está para se abater sobre este mundo, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, desperta no coração do teu povo a fé para a salvação, chama os teus eleitos de volta para o Pai, desperta-os, ó Deus, e recolhe, Senhor, o teu povo na comunhão dia a dia, para nos guardar e nos manter, ó Pai, guardados da influência e da maldade deste mundo, Senhor. Preserva a nossa fé, preserva a nossa esperança, preserva o nosso amor por Ti, Senhor, o nosso compromisso verdadeiro de viver uma vida de comunhão plena na Tua presença, Pai. Ó Senhor, tira de nós todo o abatimento, todo o cansaço, ó Deus, toda a fraqueza, toda a sequidão. Renova, Senhor, em nós a presença doce do Teu Espírito, que nós possamos ser capazes de percebê-lo agindo nas nossas vidas para a Tua glória e para a Tua honra. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Precisamos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu cuidado. Que o Teu Espírito nessa noite possa nos chamar de volta ao lugar de arrependimento, de conversão, de quietude e de esperança, Senhor, diante de Ti, sabendo que a grande e a maior de todas as bênçãos nós temos recebido do Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, porque é por causa desse nome, Senhor, que nós temos esperança, é por causa desse nome que nós não tememos nem a morte, porque nem a morte pode nos separar do que o Senhor tem conquistado para nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos leve por esse caminho, que o Senhor nos conduza, Senhor, nessa direção, de tal maneira que a nossa semana seja guiada pela Tua palavra, os afazeres da semana sejam conduzidos, ó Deus, pelos princípios e os termos da Tua palavra, da Tua aliança conosco, que o Senhor guie a nossa mente, o nosso coração, de modo que nós possamos perceber mudanças significativas em nossas vidas e dar testemunho do poder que a Tua palavra tem nas vidas de cada um de nós, Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos. Recebe, Senhor, a Tua palavra, que ela glorifique o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.